irmãos e irmãs, hoje essa conversa de Jesus com Nicodemos. Então, para onde que vai a direção agora da liturgia da palavra, da igreja, nesse momento agora? Nós vamos nos preparando para a solenidade da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. Então, o que Jesus, aqui nessa conversa, o que Jesus já está falando para ele? É necessário nascer do alto, nascer do Espírito, nascer do alto. Vós deveis nascer do alto. Já fala, o vento sopra aonde quer. O vento é um grande símbolo do Espírito. Lembra em Pentecostes, naquela sala, entra um vento impetuoso, Então, o Espírito. Então, já vai preparando nessa direção de Pentecostes. Então, claro, e também fala, Jesus vai falar também desse nascer da água do Espírito. Nós sabemos que se refere de forma especial ao batismo. Então, no batismo nós nascemos de novo, é o nosso novo nascimento, nasce do alto, se torna filho de Deus. Mas agora, claro, o que é importante de perceber? A vida do cristão é uma vida segundo o Espírito de Deus. A força renovadora, a força transformadora de toda a nossa vida é o Espírito de Deus em nós. Então, fundamental de perceber, por isso que a gente pode dizer que em Cristo nós somos uma criatura nova. Tudo que era velho passou, porque agora existe um princípio novo em nós, que é o Espírito de Deus. E a nossa vida é uma vida segundo o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus nos une ao querer de Deus, nos faz pensar em comunhão com Deus, nos possibilita viver aquilo que Jesus pede que a gente viva, possibilita que a palavra de Deus se torne viva e eficaz na nossa vida, não só na nossa vida, mas na vida da igreja. O Espírito que vai converter as pessoas através de nós, é o Espírito que faz Jesus presente na Eucaristia, em todos os sacramentos. Então, e a nossa vida então não é mais segundo a carne, e até nós não vamos conhecer Jesus mais segundo a carne, conhecemos no Espírito. Então nós temos uma intimidade com Jesus verdadeira e real que se dá pela ação do Espírito Santo. Então nós podemos hoje dizer, Jesus, eu te amo. E essa palavra ela é profundamente verdadeira. Nós não estamos falando algo teórico. Você pode dizer com seu coração hoje: eu conheço a Deus, eu sei que Jesus me ama. Você não pode afirmar isso hoje? Você percebe que Jesus ama você. Como que isso acontece? Se ele já, fosse pensar em termos naturais, ele morreu já há 2000 anos. Mas nós sabemos no Espírito que de fato ele ressuscitou, ele é Deus e Senhor. Nós sabemos isso pelo Espírito de Deus em nós. É isso que faz toda a diferença na vida do cristão. Então, ao longo da igreja que vai conduzindo todos os cristãos, toda a igreja que faz com que de fato aconteça tudo aquilo que Jesus fala e ensinou, é o Espírito de Deus. De fato, como é que o nosso pensamento hoje está em sintonia com o pensamento lá dos apóstolos? É no Espírito. Como é que você pode ir pelo mundo inteiro, qualquer lugar do planeta onde hajam cristãos, onde católicos, se você entrar na missa, é a mesma missa. E você vai conseguir mergulhar na mesma. Ele pode estar falando chinês, japonês, não faz diferença nenhuma. Você vai perceber a ação de Deus. Nós vamos falar a mesma língua. É o mesmo Espírito que nos une em qualquer lugar.
E temos em todos os lugares do mundo, se nós estamos vivendo no Espírito de Deus, unidos ao Espírito, temos o mesmo anseio, temos o mesmo desejo de sermos santos. Temos o mesmo amor a Jesus, temos a mesma fé que nos une, e muitas vezes sem nos conhecer, sem nem nunca ter nos visto, temos o mesmo anseio. Isso se dá no Espírito, naqueles que nascem do alto. Então a gente olha aqui nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, o que a gente vê? A gente vê a ação, a igreja que nascia, os primeiros passos da igreja. O que eles dizem ali? Era um só coração e uma só alma. E por que era possível isso? Pelo derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e aqueles que viviam segundo o Espírito de Deus. E isso possibilitava esse um só coração e uma só alma. Então aqui, por exemplo, as coisas que foram acontecendo, todas de fato foram ações conduzidas pelo Espírito. Então o que a gente pode tirar de fato um ensinamento para nós? Então onde é que está a vida de uma comunidade? A vida de uma paróquia, aonde está? No Espírito. A nossa espiritualidade. É preciso de fato, a primeira coisa que nós precisamos ser é uma comunidade orante. É preciso que nós tenhamos nascido de novo. É preciso que Jesus já seja o Senhor da minha vida. E de fato Ele esteja no centro das coisas. Então, quando isso começa a acontecer, a missão começa a brotar e as coisas começam a crescer. É como se fosse a alma no corpo. Se você tira a alma do corpo, é a morte. Então a igreja ela é viva no Espírito. Então nós não somos a comunidade daqueles que fazem muitas coisas. Nós somos a comunidade dos seguidores de Jesus, daqueles que amam a Jesus, que adoram e reconhecem Ele como Senhor e que nasceram do alto. Então, de fato, então a vida de uma comunidade nasce daqui, do altar. A partir do altar, nasce a vida da comunidade. Onde Jesus é amado, adorado, há uma vida no Espírito na comunidade. Então, de fato, essa comunidade ela vai florescer. Os sinais vão acontecer, as graças vão acontecer. Depois São Paulo vai falar lá na carta aos Coríntios, a diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Então oramos nesse tempo, para que nossa comunidade possa crescer cada vez mais, em primeiro lugar no Espírito. Na união, comunhão com o Espírito Santo, seja muito clamado, pedido, e que de fato Ele encontre morado no nosso coração. A gente começa a viver mais segundo o Espírito de Deus. O Senhor nos fortaleça para que esse Pentecostes possa acontecer profundamente no nosso coração, seja atualizado profundamente no nosso